3, 2, 1, tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos aí à Sociedade do Caminho. Nesta noite de hoje, dia 15 de janeiro de 2025, vamos falar sobre um tema extremamente importante, vamos falar sobre um caminho extremamente importante, o caminho primitivo, né? Olá, boa noite, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo bem, amigo? Seja bem-vindo. Muito bem, estaremos falando sobre o caminho primitivo daqui a pouquinho, tá? Vamos esperar, os nossos seguidores já estão sendo avisados que nós entramos no ar ao vivo e a cores, né? Então, assim que o pessoal entrar, a gente começa discorrendo sobre esse caminho. E gostaria de falar, meu nome é José Godinho, sejam bem-vindos. Lembrando sempre que a Sociedade do Caminho foi criada em 2022, depois que eu cheguei do Caminho de Santiago. Eu fiz o caminho francês, 800 quilômetros, saindo de Saint-Jean. Quem me conhece sabe um pouquinho da minha história, quem já viu meus vídeos, minhas lives. Conta um pouquinho de como é que foi esse sonho realizado. Foram 26 anos não vou dizer que foram 26 anos de planejamento, mas foram 26 anos sonhando em realizar esse caminho. Meu caminho começou em 2007, 2005 mais ou menos, e ele começou em 2005 quando eu vi um programa de televisão chamado SBT Repórter com a Marília Gabriela. Tem até no YouTube gravado esse programa. Aí eu assisti esse programa, assim que começou, nos primeiros minutos, que apareceu aquela música da catedral e apareciam os peregrinos andando, eu falei assim, na hora eu falei, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que ir, né? Fala, Marcelo, tudo bem? Seja bem-vindo. Eu falei, eu tenho que fazer o caminho de Santiago, né? Então, assim, para mim foi uma felicidade muito grande. E, na hora, aí já se tornou ideia fixa. E aí, devido a questões de trabalho, questões pessoais, profissionais e tal, a gente vai retardando, né, o sonho, né? Mas o caminho nunca deixa de povoar nossas mentes. O caminho nunca deixa de estar nos nossos pensamentos e nos nossos desejos. Até que aconteceu que em 2022 eu resolvi fazer, né? Chegou o chamado em 21, o chamado veio forte, né? O chamado, Santiago falou, chegou a tua hora de fazer o caminho de Santiago. Eu estava querendo fazer uma transição de carreira, uma mudança, e aí eu resolvi começar toda a minha mudança da minha vida, restartar a minha vida no caminho de Santiago, né? Então foram 800 quilômetros de caminhada, 34 dias, foi uma viagem maravilhosa, com muitas dores, né? Com muitas dificuldades, mas, assim, fantástica, né? Então vamos dar mais 2 minutinhos e a gente entra falando sobre o caminho de Santiago, falando sobre o caminho primitivo de Santiago, tá? Eu vou, assim que a gente começar, vou explicar para vocês por que eu escolhi fazer o caminho, falar justamente sobre o caminho primitivo nesta live de hoje, né? Acho extremamente importante falar sobre o caminho tem umas características extremamente importantes que a gente deve abordar e deve analisar, né? E que é importante para todo peregrino. Então a gente quer passar essas informações todas para que o peregrino ele tenha maior chance de sucesso, né, no seu planejamento e na sua peregrinação, tá bom? Mais um minutinho a gente começa aqui falando especificamente. Algumas pessoas vão perguntar, vem cá, Godinho, que estão assistindo, você já fez o caminho de Santiago, o caminho primitivo? Não fiz. Eu vou planejar o caminho aqui com vocês. Nessas 40 minutos, 50 minutos que nós vamos passar juntos aqui, eu vou mostrar como fazer o planejamento do caminho primitivo. E detalhe, é uma metodologia que você pode utilizar para qualquer caminho que você queira fazer. Independente de ser primitivo, independente de ser o inglês, o francês, português da costa, aragonês, todos os caminhos que nós temos aí disponíveis, né, que levam até a Catedral de Santiago de Compostela, até a cidade de Santiago de Compostela. Então, assim, o que a gente vai falar hoje é sobre uma metodologia, né? No fundo é uma metodologia, tá? Eu vou dizer para eles vou dizer para vocês o que eu fiz aqui, tá? Qual foi o pulo do gato e como é que a gente pode planejar. Muito bem, 8 horas, vamos começar agora. 3, 2, 1, começando a nossa live de hoje, dia 15 de janeiro, 8 horas, né? Já demos um tempinho para o pessoal entrar. Sejam bem-vindos à Sociedade do Caminho, eu sou José Godinho, estamos muito felizes de termos vocês aqui conosco, né?
participando dessa live. E a nossa live surgiu uma ideia de fazer uma live falando especificamente do planejamento de um caminho, o caminho primitivo, né, para que as pessoas possam, para aqueles interessados em fazer o caminho primitivo, é um caminho que cresce, que vem crescendo em número de peregrinos, né? É um caminho ainda pouco, cresce, mas ele é um caminho pouco requerido ainda, né? Ele é um caminho pouco utilizado ainda pelos peregrinos, ele tem umas características importantes, então a gente vai falar sobre o caminho. É um caminho que eu desejo fazer no próximo caminho, né? Estou na dúvida entre fazer um caminho português central e o caminho primitivo, né? Então, assim, é o momento nós conhecendo o caminho, planejando o caminho. E quando você planeja, você conhece um pouco mais, você conhece as etapas, você conhece as dificuldades, e aí você começa a formar a sua opinião a respeito de qual caminho que seria melhor para você fazer, que mais que você se identifica nesse momento, tá? Como eu disse inicialmente, eu fiz o francês, meu primeiro caminho, e foi porque eu achei que era o principal caminho, na realidade eu achava que era o único caminho, né? Apesar de falarem na reportagem que todos os caminhos que levam a Santiago de Compostela são os caminhos, né, são os caminhos, né, de Santiago, né? Mas eu botei na cabeça que, assim, o caminho francês seria o caminho principal, é o caminho mais... Uma vez eu falei mais tradicional e me corrigiram, né? Falaram, não é o mais tradicional, não. É o mais popular, é o mais conhecido, é o mais falado, é o mais divulgado, apesar dos portugueses estarem crescendo, né? E se a gente for falar de tradição, o caminho mais tradicional é justamente esse que nós vamos falar hoje. É o caminho primitivo, né? Por que o caminho primitivo é o mais tradicional? Porque ele é considerado a rota mais antiga, por isso que o nome é primitivo. Porque ele foi, teoricamente, o primeiro caminho de peregrinação realizado até onde hoje é a cidade de Compostela, a cidade de Santiago de Compostela, né? Isso porque quando o corpo, né, os restos mortais, né, o corpo de Santiago, do Tiago Maior, o apóstolo Tiago Maior, foi descoberto na Galícia, onde hoje é a cidade de Santiago de Compostela, quando os restos mortais deles foram descobertos, o rei, né, das Astúrias, o rei Afonso II, ele foi informado, né, pelo bispo da região, né, foi informado que tinham encontrado os corpos de São Tiago, né, um dos apóstolos de Jesus, e ele saiu de Oviedo, onde ficava a sede do reinado dele. Ele saiu de Oviedo e fez um caminho até chegar a Santiago, né? Onde hoje é a cidade de Santiago, até ir lá visitar os restos mortais, né, do Tiago Maior. E aí é o seguinte, ele fez esse caminho. Então ele saiu de Oviedo até Santiago, onde hoje é Santiago. E aí, naturalmente, esse é o caminho primitivo, né? É o caminho justamente primitivo, por quê? Porque ele é considerado, o rei Afonso II, ele é considerado o primeiro peregrino, a realizar o caminho de Santiago, né? Então isso aconteceu em torno de 800, os restos mortais de Santiago, as datas são meio divergentes. Uns falam 814, outros falam 820, outros falam 830. Mas o que são 6 anos nesses séculos todos? Nada, né? Uma diferença mínima de tempo. Então o que acontece? Ele fez essa viagem nos anos 800 e alguma coisa, de 816 a 850, ele fez esse trajeto, né? E aí, o que aconteceu? Ele foi lá, visitou, e aí, naturalmente, surgiu o caminho primitivo. Naquela época, a Península Ibérica estava praticamente toda dominada pelos mouros, né? E o caminho primitivo, esse caminho que o rei fez, ele se tornou uma rota segura para que os peregrinos pudessem acessar, aí chegar a Santiago. Depois que a notícia se espalhou, né, muitos peregrinos começaram a arrumar a Santiago, né, foi construída uma igreja, ele ordenou a construção de uma igreja, né, a igreja foi construída, e muitos peregrinos passaram a ir, de toda a Península Ibérica, passaram a ir até essa igreja, né? E muitos tinham, né, a Rota do Norte e a Rota
do caminho primitivo como uma rota segura, porque essas áreas ainda estavam sob o domínio espanhol, né? Porque a maior parte da Península Ibérica estava sob o domínio dos mouros, ok? Então, historicamente é isso. Então, quando a gente fala de tradição, a gente está falando de caminho primitivo, né? Justamente por causa de tudo isso que eu falei para vocês, tá? Aí a grande pergunta para o peregrino e fala assim, Godinho, quantos quilômetros eu tenho que caminhar, eu tenho que peregrinar no caminho primitivo? O caminho primitivo, mais ou menos, mais ou menos, são 313 quilômetros. Quais são as dificuldades e quais são os problemas do caminho primitivo, né? É uma rota desafiadora, devido à questão da altimetria acentuada, né? E as paisagens montanhosas. Então ele passa por diversas montanhas, muitas subidas e descidas, né? Então isso aí requer uma preparação física por parte do peregrino melhor, tá? Melhor. Então ele tem que se preparar fisicamente. Não que nos outros não precisem. Os outros precisam sim, mas só que no caminho primitivo o peregrino é mais exigido nessa questão física. Então, se você quer fazer o caminho primitivo, você deseja fazer o caminho primitivo, você vai ter que botar na tua agenda, antes de partir para lá, uma preparação apurada sobre as suas questões físicas, para que você consiga realizar o caminho, para que você não tenha nenhum tipo de intercorrência, tá? E como a gente falou de montanhas, como a gente falou de subidas e descidas, a gente fala também de paisagens, vistas maravilhosas. Todos aqueles peregrinos que foram compartilham fotos, imagens maravilhosas do caminho primitivo, tá? Então, é assim, uma atmosfera tranquila de introspecção. Ou seja, aquele peregrino que quer introspecção, aquele peregrino que quer, né, ficar sozinho, ou seja, quer isolamento no caminho dele, é aqui que ele vai achar, no caminho primitivo. Tendo em vista, apesar da distância ser menor, mas o número de peregrinos que realizam esse caminho é muito menor, tá? É muito pequeno, tá? Então, assim, ele vai andar quilômetros e quilômetros, vai passar por vilarejos e não vai encontrar ninguém, né? Não vai encontrar absolutamente ninguém. Então ele vai encontrar no final do dia, vai passar por um ou outro peregrino, tá? Ele vai interagir com um ou outro peregrino, muito diferente do caminho francês, que conforme a gente vai chegando mais próximo da cidade de Santiago, a gente vai encontrando com muito peregrino. A gente encontra na saída, em Saint-Jean, até Roncesvalles, depois de Roncesvalles, Pamplona, a gente vai encontrando com muitos peregrinos, né? E assim, o primitivo, assim, você tem realmente uma grande oportunidade de isolamento, né? De isolamento e de tranquilidade de isolamento, tá? Então é isso. O percurso, e eu vou, só para não me esquecer aqui, o percurso passa por locais emblemáticos como a Catedral de Oviedo, tá? Onde está o famoso cálice de Dona Urraca, né, associado à lenda do Santo Graal, tá? Então, assim, é uma viagem mágica, é uma viagem que passa por lugares mágicos, tanto históricos quanto relativos à história, né, propriamente dito, e relativos à natureza, tá joia? Muito bem? Beleza. Então, vamos lá. Godinho, estou pensando em fazer o caminho primitivo. Qual o primeiro passo que eu dou? Então, eu vou falar para vocês como eu fiz o meu francês e fiz agora no primitivo, tá? Primeira coisa, você tem que ter um ponto de partida, né, para você buscar um roteiro. Você tem que ter uma ideia do roteiro. Você tem que ter uma sugestão de roteiro. Qual a melhor forma de você obter isso? Bom, através de aplicativos que nós temos, aplicativos do caminho. Eu uso muito o Bueno Caminho, tá? Bueno Caminho eu uso muito. O Gronze é outro também muito legal. E nessa apresentação de hoje eu usei ambos para basear essa minha apresentação. O Bueno Caminho e o Gronze. Eu usei o Bueno Caminho no meu caminho francês, achei maravilhoso. O aplicativo foi maravilhoso no planejamento e na minha coisa. Então você pode usar o Gronze, você pode usar o Bueno Caminho, você pode, se você tiver contato
com associações de peregrinos, com as reuniões das associações de peregrinos na sua cidade, na sua região, que no Rio de Janeiro nós temos. Cara, participar dessas reuniões é importante, para você ir lá e chegar lá e vai perguntar quem alguém fez o caminho primitivo aqui, e essa pessoa vai se apresentar e vai passar para você a orientação. E você vai passar, e você pode pedir para ela, me passa o seu roteiro, como é que foi, né? Para que você possa ter uma ideia. Não é que você tenha que fazer igual, mas é que você tenha uma ideia, um ponto de partida, né? Ou seja, assim, como é que, vamos assim, no padrão, como é que as pessoas fazem? Na realidade, a palavra padrão é uma coisa que a gente desconhece no Caminho de Santiago, porque a gente pega essa informação, a gente pega essa base para a gente poder planejar em cima, porém, cada caminho é individual. Cada um faz o seu caminho. Não tem como, o meu caminho nunca vai ser igual ao seu. Porque por mais que eu planeje exatamente igual, eu já passei o meu planejamento do francês, do que eu fiz no francês, 34 dias de caminhada, os albergues que eu fiquei, os trechos que eu andei, para muita gente, muito peregrino me pede, eu passo. Só que na realidade é o seguinte, quando chegar lá vai ser diferente. Quando chegar lá, ele vai mudar, ele vai fazer alguma coisa diferente. Então, assim, mas você tem que ter um ponto de partida. Foi assim que eu fiz com o meu caminho francês. Eu peguei um material que eu baixei da internet, e aí agora, depois eu boto o nome da pessoa. É assim, mas tem muitos anos isso, eu falei em 95, isso aí baixei em 2001, 2002, cara, há 20 e tantos anos atrás. Então eu baixei um PDF da internet, onde tinha passo a passo os dias, os trajetos. O que eu fiz? Eu peguei esse passo a passo e botei numa planilha. Isso que eu fiz aqui agora, do caminho primitivo. Eu botei numa planilha. Então, vamos lá. Então, você tem que pegar um roteiro básico e você tem que analisar esse modelo de caminhada do caminho primitivo, esse modelo, vamos dizer, esse planejamento padrão que o aplicativo, o Gronze e as páginas das associações e dos sites, eles dão. Então você pega eu peguei dois, Bueno Caminho e Gronze, que são diferentes. Mas uma coisa é certa, são 313 quilômetros de caminhada, tá? Beleza? Como é que ele divide esses 313 quilômetros? Então, o Gronze, ele divide esses 313 quilômetros em 13 etapas, em 13 dias de caminhada, tá? Então, vai lá ver. Aí, são 13 dias. Vou planejar a minha viagem. Quantos dias eu preciso para fazer o caminho primitivo? Vamos lá. A regra dos 2 antes e 3 depois. 2 dias para a sua viagem, para você poder chegar lá e caminhar, né? Então, saio do Brasil no dia 10, começo no dia 12. Então, são 2 dias. E tem que sair 2 dias antes. E 3 dias depois, para deixar como margem de segurança. Então, se o Gronze e o Bueno Caminho botaram aqui 13 dias, tá, de planejamento do caminho. Então, você vai fazer 13 mais 5, 18 dias. Então, 18 dias você consegue fazer o caminho primitivo baseado no planejamento do Gronze e no planejamento do Bueno Caminho. Então, vamos lá. São 13 etapas. A primeira etapa, de Oviedo, vou botar o do Bueno Caminho, tá? Deixa eu fazer o do Bueno Caminho aqui. Bueno Caminho, primeira etapa, da cidade de Oviedo, ponto de partida, a cidade de Grado. São 26 quilômetros de caminhada. Beleza. Segunda etapa, de Grado a Salas. São 22 quilômetros de caminhada. Depois de Salas a Tineu, 20 quilômetros de caminhada. 20 quilômetros, gente. 22 quilômetros, 22 quilômetros e meio, são 3 voltas na Lagoa Rodrigo de Freitas aqui no Rio de Janeiro, tá? São 3 voltas na Lagoa Rodrigo de Freitas aqui no Rio de Janeiro, tá? Então, assim, mas porém, a lagoa aqui é no plano, né? Mas a gente tá falando de subidas e descidas, tá? Então, 20 quilômetros é uma coisa aceitável, 26 quilômetros é uma coisa que dá para fazer no seu passo, com a calma, no seu ritmo. 26 quilômetros é uma coisa que dá para fazer, é factível de você fazer, né? Beleza. Então vamos lá. Tineu para Pola de Allande são 27 quilômetros. Opa!
Depois, de Pola de Allende até La Mesa, são 22 quilômetros. Depois, sexta etapa, de La Mesa a Grandes de Saline, são 16 quilômetros. Depois, sétima etapa, Grandes de Saline até a Fonsagrada, são 25 quilômetros. Vê que está mais ou menos nessa faixa, né? 20 quilômetros, tal, beleza. Depois, a Fonsagrada até o Cádavo, são 24 quilômetros. Beleza, 24 quilômetros a caminhar. São 3 voltas na Lagoa do Edifício. Tudo bem, subida e descida, mas vai lá para aí. Vamos embora. Vamos caminhando. Nona etapa, de Ocádavo até Lugo, 30 quilômetros. Aí vai uma observação, tá? Na minha humilde experiência... Tá? Peraí, vamos lá. Deixa eu continuar aqui. Depois a gente fala da nona etapa aqui, de 30 quilômetros. Décima etapa, Lugo a Ferreira, são 26 quilômetros. Depois, 11ª etapa, de Ferreira a Melide, 20 quilômetros. E aí, quando chega em Melide, o que acontece? O caminho primitivo, ele se junta no caminho francês. Aí você junta com a galera toda que está fazendo o caminho francês. De Melide em diante, você vai seguir o mesmo caminho francês, tá? Então, aí ele faz aqui, o Bueno Caminho, ele faz Melide, 12ª etapa, Melide Pedroso, 33 quilômetros. E depois, o Pedroso a Santiago, 19 quilômetros. Olha só isso, tá? Então, vamos lá. Esse é a sugestão do aplicativo Bueno Caminho. O Gronze, ele faz 3 etapas, mas ele tem umas outras etapas diferentes, tá? Mas ele também tem, por exemplo, de Melide a Pedroso, 33 quilômetros. E o Cádavo a Lugo, os 30 quilômetros. São essas 2 etapas que a gente chama a nossa atenção, tá? Por causa do quê? Por causa da distância, tá? Eu particularmente, no meu planejamento que eu fiz aqui para vocês pra gente trocar uma ideia, cara, eu não daria esses 30 quilômetros, não. Eu somaria, né? Eu dividiria, né? Eu dividiria essa etapa, tá? Eu redistribuiria essa etapa para uma caminhada menor e eu vou mostrar para vocês, tá? Então, em vez de 13 dias, no meu planejamento, se eu fosse fazer o caminho primitivo, eu faria ele em 15 dias, tá? Faria ele em 15 dias. Aí tem 2 dias antes, 3 dias depois, 20 dias. 20 dias de viagem, tá? Então, eu faria esse meu planejamento, tá? Para fazer com tranquilidade, para fazer sem forçar muito, né? Sem me matar, né? Para caminhar com tranquilidade e caminhar com uma média boa diária e tranquila. Fazendo 15 quilômetros, fazendo em 15 dias, você vai andar com uma média de 20 quilômetros praticamente, quase 21 quilômetros por dia. É uma média bem tranquila, né? Uma média bem agradável de se fazer. Vão ter trechos que você vai ser menos requerido e trechos que o seu físico vai ser mais requerido, tá? Então é isso. Então, assim, essa minha sugestão que eu dou é de você pegar esse modelo, pegar essa planilha da sugestão dessas etapas e analisar essas etapas se vale a pena fazer esses 30 quilômetros ou somar com a outra etapa. Por exemplo, tem uma etapa que é 30, mas a etapa seguinte é 26, dá 56. Divide isso aí em 3, né? Ou seja, essas 2 etapas divide em 3, inclui uma etapa no meio e divide, faz uma distribuição. Forma de fazer isso é a melhor forma de fazer isso. Utilize um aplicativo Bueno Caminho. Gente, eu não estou fazendo propaganda do Bueno Caminho nada, não. Eu não ganhei nada com o Bueno Caminho, não. Mas para mim é maravilhoso, porque você consegue editar. Ele te dá essa programação e você consegue editar as etapas diárias. Você consegue planejar as etapas diárias em minutos. Você faz rapidinho e já vai ver. Porém, a gente já vai falar também de como fazer isso
de uma forma segura, porque às vezes não é sempre o que a gente quer. Ah, eu quero vou andar 18 quilômetros, vou chegar nessa cidade 18 quilômetros. E a gente vai ver os cuidados que você tem que ter, porque às vezes nem sempre isso dá certo, tá? Nem sempre isso vai dar certo. Então, os cuidados que tem que se ter. Beleza? Então, minha sugestão para aqueles que querem fazer o caminho com tranquilidade, eu penso 15 dias. Com paz de espírito, curtindo o caminho, aproveitando essas paisagens maravilhosas e tudo que o caminho pode lhe proporcionar, caminho primitivo de 15 dias. Sim, tranquilo, tá? Então, beleza? Ok? Chegamos a essa conclusão, né? Então, vamos lá. Então, você vai baixar a planilha e você vai analisar os estágios. Quando tiver, eu me lembro que na minha planilha do francês, tinha um estágio que eram 40 quilômetros, né? Que eram 40 quilômetros. 40 quilômetros. Eu não ia andar 40 quilômetros, nem na esquina, nem na China. Dividi, quebrei em duas de 20. Ou se às vezes a cidade não dá 20, dá 18, então uma de 18 e a outra de 22. Se é 15 e 25, tá? Então, você tem que quebrar esse número. Se você olha para esse número de distância e você se sente, opa, tô desconfortável, eu acho que não. Então eu tenho que quebrar isso aí, eu tenho que dividir isso aí e quando você divide isso, você alonga o tempo todo de caminho, você alonga todo o seu tempo de caminho. E aí é o seguinte, você vai levar mais tempo para concluir. Isso impacta no teu planejamento geral, que é de quando você sai e quando você chega, tá? De quando você sai e quando você chega, tá? Então, esses são os cuidados que tem que ter. Muito bem. Vamos lá, vamos para o nosso caminho que a gente planejou agora de 15 dias, com tranquilidade, sem muito estresse. Vamos lá, vamos deixar o estresse só para as subidas e descidas, tá? Mas vamos lá. Então nós vamos sair de Oviedo até Grado. Vamos lá, agora esse é o nosso caminho, tá? Esse é o caminho que foi planejado. Anota aí, primeiro dia, de Oviedo até Grado. Não precisa anotar não, porque tem nos aplicativos, tanto no Bronze quanto no Bueno Caminho. Mas se você que gosta de anotar, eu gosto de anotar as coisas também, tá? Então, primeiro dia, Oviedo, né? Cidade maravilhosa, cidade fantástica, né? Com catedral, a Catedral São Salvador, Centro Histórico de Oviedo, lugar maravilhoso, lugar mágico para começar o caminho, tá? Conhecer a catedral e ver as salamandras. Aí, Zé Ricardo, conhecer a catedral e conhecer as salamandras que estão decorando a Catedral de Oviedo. Tem várias salamandras lá decorando. É interessante. Eu ainda vou ver essas salamandras lá na Catedral de Oviedo. Muito bem. Muito bem. Então vamos sair de Oviedo a Grado. Sabe quanto a gente vai andar nesse primeiro dia? Nós vamos andar 26 quilômetros, tá? Qual o nível de dificuldade? Segundo o Bronze, o nível de dificuldade é no nível 3. De 1 a 5 é nível 3. Tá? Então tá na média, mas tem subidas e descidas. Tá legal? Então, vou caminhar meus 26 quilômetros. Vou chegar em Grado, na cidade de Grado. Muito bem. De Oviedo a Grado, 26 quilômetros. Grado é meu ponto de chegada, né? Então, as análises que você tem que ter na hora do teu planejamento, eu vou pernoitar nessa cidade. Tá. Qual é a disponibilidade de albergues ou de camas, né, de camas na cidade que eu vou chegar no meu planejamento no dia seguinte, tá? Então, nos aplicativos você tem isso, porque nos aplicativos, ao entrar na cidade, ou quando você vai no planejamento, quando você clica no local da cidade, ele te dá a relação de albergues e hotéis que você pode ficar. É claro que nós somos peregrinos, nós vamos ficar, a maioria, né? Vamos ficar em albergues de peregrinos, sejam municipais, sejam paroquiais ou sejam particulares, tá? Municipais, paroquiais e particulares. Temos 3 tipos de albergue nos caminhos de Santiago. Temos esses 3 tipos, tá? Muito bem. Então, Grado, como é que é a situação de Grado? Bom, Grado tem, pelo segundo o Bueno Caminho, nós temos 6 pontos de estadia, 6 pontos de localização para dormirmos, dando um total de 120 camas. É um negócio agradável. O preço variando de 20 euros a 70 euros. Tá? E Grado tem uma população de 11.237 pessoas. Né? Então, beleza.
Essa primeira etapa é o cartão de visitas do caminho primitivo, porque ele tem subidas e descidas, né? Tá aqui, ó, temos parques, né? Caminho de estrada, agradável ambiente rural com declives frequentes, né? Florestas, prados, pequenas aldeias, ok? Muito bem, dormimos em grado, vamos escolher um albergue, né? Do nosso gosto ou com a característica que nós queremos, ok? Nós vamos dormir em grado, beleza. Passada a primeira noite, passado o primeiro dia, a nossa primeira noite efetivamente no caminho, ou seja, no dia 1, é uma noite sempre diferente, né? É diferente, porque você passou uma série de emoções no começo, teve uma série de sensações e emoções no começo. O começo do caminho sempre é tenso, né? Porque é o início, né? E por mais que você estude, e por mais que eu diga para vocês, e por mais que você veja vídeo, fotos de quem já foi, você sempre vai ter a tua experiência, né? São as tuas sensações. Você vai sentir o seu corpo, você vai sentir a sua mente, você vai caminhar, então sempre é um momento de ansiedade, um momento de tensão, né? Ao mesmo tempo um momento de emoção, de felicidade por estar no caminho de Santiago, né? Então, é uma soma de sentimentos, né, de emoções muito grande, tá? Então, você nessa primeira noite, é uma noite que você pode dormir por estar com tranquilidade, muito por estar cansado, mas também é aquela noite que você pode ter uma pequena insônia por toda a adrenalina que você está vivendo nesse momento. Vamos ao segundo dia? Vamos sair do segundo dia, né? Lembrando sempre, quem quiser, veja a rotina veja na live que está gravada aí no Instagram, a rotina do peregrino, do dia a dia do peregrino, tá? Então, chegou no albergue, tem uma rotina a ser realizada e você veja a rotina na nossa outra live para você ver como proceder, tá? Então, nós vamos sair de grado no dia seguinte, sair de grado e vamos para Salas. São 22 quilômetros, Lagoa Rodrigo de Freitas, só que com subidas e descidas, e aqui tem subidas e descidas consideráveis, tá? Ou seja, tem uma subida de 300 metros, né? Você sobe 300 metros de altitude num trecho de 5 quilômetros. Você vai ter uma subida considerável, tá? 22 quilômetros. Você vai dormir em Salas. Salas nós temos 7 locais de estadia com 150 camas. Beleza, tranquilo. Variando de 8 euros a 59 euros, tá? Nível de dificuldade, apesar dos 300 metros de subida em 5 km, o Gronze considerou um nível de dificuldade 2, tá legal? E Salas tem uma população de 5.000 pessoas, ok? Dormiu a segunda noite, vamos para a terceira, vai anotando aí, terceira, você vai sair de Salas para Tineu. Gente, eu não sei se a pronúncia é essa mesmo, mas tudo bem, Tineu, você escreve Tineu. 20 quilômetros. Ao chegar, né, em Tineu, nós vamos ter 7 albergues ou locais de estadia com 68 camas. Já observou que caiu bastante o número de camas, né? Variando de 8 euros a 30 euros. Tineu tem uma população de 12.312. E esse trecho terceira etapa, a gente tem um nível de dificuldade 3, tá? É completamente rural, é uma área completamente rural entre prados e bosques, carvalhos e castanheiras. Nos primeiros 8 quilômetros sobe-se 240 metros de altitude, tá? Em Salas. Chega aos 660 e depois atinge quase 800 metros de altitude. Então, olha só, é paulada, tá? Então, esse aí é o trecho daqueles que você tem que estar preparado fisicamente para aguentar, né? Para conseguir superar, tá? Mas faça seu ritmo, porque a distância não é tanta, a distância são 20 quilômetros, tá? São 20 quilômetros. Beleza. 4. Etapa 4, vamos sair de Tineu a Pola de Allande. São 27 quilômetros. 27 quilômetros. Chegando lá em Pola de Allande, tem 5 locais de estadia, 117 camas. 117 camas para servir aos peregrinos.
Observação, aqui tá tudo, tá, gente? Tem albergue, tem hotel, tem de tudo, tá? Tem de tudo. Agora, o detalhe é o seguinte, é importante você consultar, porque na consulta que eu fiz para montar esse planejamento esta semana, muitos, pelo aplicativo, quase a metade dos albergues estavam fechados, porque lá estão no inverno. Então muitos albergues fecham no inverno e só abrem em abril, tá? Então, ou final de março ou abril. Então, fiquem muito atentos para quem está indo em março, vai pegar frio, e para quem está indo em março, para saber se os albergues estão disponíveis para estar presentes, estão abertos, tá? Então, saber muito cuidado para saber quando os albergues, qual o planejamento dos albergues, quando os albergues vão abrir, tá? Qual o preço? Em Pola de Allende, nós temos um albergue de donativos. Então, o albergue de donativo é aquele que você dá, né, o valor que você quiser, é de donativo, tá? Então, você chega lá, ninguém vai te estabelecer um valor para você dar para passar a noite. Você vai chegar com o teu espírito peregrino e você vai fazer a doação. Porque esta doação, em muitos locais, paga o café da manhã do dia seguinte, paga o café da manhã do peregrino do dia seguinte, tá? Porque o teu já está comprado. Isso caso sirva café, tá? Então você paga o donativo. Então, ao pagar o donativo, o que você teve no seu dia ou na sua estadia, você está retribuindo pagando. Quando eu ia para o albergue de peregrino no Caminho Francês, o que eu fazia? Eu usava uma média. Eu fiquei em albergues que me cobraram 8 euros, fiquei em albergues que me cobraram 18 euros, me cobraram 15 euros. Então, eu dava em torno de 10 a 12 euros no albergue de donativo, tá? Então, eu chegava lá e casava 10 euros no albergue de donativo, no tinha 10 euros, botava lá na caixinha e tá tudo certo, beleza? Então, casava esse dinheiro. Então, em Pola de Allende, no nosso quarto dia, cara, assim, estamos aí, temos um albergue de donativos e temos um local mais caro com 38 euros, tá? Sabe qual a população de Pola de Allende? 733 pessoas. É mágico, né, gente? Vocês vão andar por locais, vocês vão ficar instalados em vilas ou vilarejos ou pequenas cidades que tem 733, mas aguento que a coisa só melhora, tá? Muito bem, temos 2 pontos interessantes em Pola de Allende, né, que é a igreja de Santo Andrés, né, pequena, pitoresca, né, reflete o charme das igrejas da região, né, e Puerto del Palo, embora um desafio físico, oferece vistas deslumbrantes de uma conexão direta com a história e as rotas montanhas medievais. Puerto del Palo, ou seja, deve ter para chegar ali deve ter uma questão física, né? Muito bem. Estamos aí no 4º dia, não vamos desistir não, hein? Vamos continuar a nossa caminhada, hein? Faltam alguns quilômetros para nós chegarmos a Santiago. Então, vamos ao 5º dia. 5º dia, de Pola de Allende a La Mesa. 22 quilômetros. Aí que começa o lance, tá? 22 quilômetros é aí que começa o lance. La Mesa tem 2 locais para o peregrino ficar, com 44 camas, no local todo, tá? Valor de 5 a 17 euros, de 5 a 17 euros à noite, tá? Sabe qual, eu vi na internet, tá? No Wikipedia. Sabe qual a população de La Mesa? 32 pessoas. 32 pessoas, gente. Ou seja, se os 44 peregrinos estiverem dormindo lá, dá mais que a população do local. Tem mais peregrino que a população, tá? E não tem muita informação a respeito do local, mas isso depois a gente pode pesquisar e pode ver, tá certo? Vamos ao 6º dia? Calma que nós estamos chegando, faltam só 9. De La Mesa, boa noite, Patrícia. La Mesa a Grandes de Saline. Olha só, são 16 quilômetros, tá? A gente teve 27 quilômetros no dia 4, 22 quilômetros no dia 5, e agora nós temos uma colher de chá. Temos 16 quilômetros aí, né? Temos 16 quilômetros, tá? Temos 2 locais para pernoitar. O peregrino tem apenas 2 locais para pernoitar. 28 quartos, tá? E os locais têm custo de 9 euros a 50 euros o valor de estadia. A população da cidade é gigantesca, 835 pessoas.
835 pessoas, tá? Vamos ao 7º dia. Calma que a gente já está chegando à metade. Já, olha só, já estamos chegando na metade da nossa peregrinação. Passa rápido, né? Estamos aqui, ó, com 38 minutos de live. Olha só, já andamos aí, nem sei quantos quilômetros, mas já estamos aí nós estamos praticamente na metade da nossa etapa. Então vamos acelerar o nosso passo aqui para a nossa live não passar não atrasar muito, né? Então, olha só, de Grande de Saline, no nosso 7º dia, a Fonsagrada. São 25 quilômetros de caminhada. Temos aí 8 locais para ficar, 170 camas, ou seja, aumenta bastante a disponibilidade de camas peregrinos. Acho pouco provável que um peregrino no caminho primitivo tenha dificuldade de pernoitar, encha o lote, alguma coisa. De 10 a 40 euros, tá? E a população de a Fonsagrada são 4.784 pessoas. 8º dia, né? A Fonsagrada Ocádavo, 24 quilômetros, 6 locais para pernoitar em Ocádavo, 119 camas, de 10 a 30 euros, beleza. E aqui temos aí também 166 pessoas de moradores da cidade. Né? E se você olhar, foi engraçado que no Wikipedia, quando a gente olha a população vem caindo, cara. Ela vem reduzindo. É uma coisa impressionante. Em vez de aumentar a população desses locais, desses sites, dessas vilas, elas vão se perdendo. Né? A população acho que o pessoal vai envelhecendo, né? Vai morrendo e os filhos não ficam. Não sei se é isso. O pessoal lá que deve conhecer, o pessoal conhece a Espanha, a história da Espanha, ou seja, essa tendência, né, demográfica, o que está acontecendo nesses vilarejos. Então, se você vai no Wikipedia buscar esses locais, você vê que a população, tem uma tabelinha com a população, e você vê que muitos deles, a população está caindo bastante. Né? Essa população de interior está caindo bastante. Essa população de área rural está caindo bastante. Né? Então tá, Ocádavo. Beleza. E aí foi a primeira mudança que eu fiz. Lembra daqueles 30 quilômetros? Porque lá no Buen Caminho, cadê? Lá no Buen Caminho, ele botava assim, ele propunha Ocádavo a Lugo, 30 quilômetros. Cara, eu não vou andar 30 quilômetros. Eu quero um caminho tranquilo, tá? Então eu resolvi dividir. Ele botou de Ocádavo a Lugo, né? Eu somei as duas e dividi em 3 etapas, tá? Somei os 2 dias e dividi em 3. Transformei 2 dias em 3, tá? Então, o 9º dia, eu vou de Ocádavo a Vila de Cas, tá? Quantos quilômetros? 13,77. Olha que maravilha, 13,77, tá? 13,77, 14 quilômetros. Pô, tranquilo. Dá para sair de manhã com mais tranquilidade, dá para aproveitar a peregrinação. Eu esqueci de falar, antes de sair, assista a nossa live sobre meditação, assista a nossa live sobre preparação física, você que vai fazer o caminho primitivo, assista a nossa live sobre preparação física, tá? Tá no nosso YouTube, aliás, desculpa, tá no Instagram. Assista a live sobre meditação, medite antes, durante e depois, o caminho primitivo te permite isso, você se conectar consigo mesmo no caminho, você buscar a paz e a tranquilidade de locais emblemáticos e maravilhosos para você conseguir fazer isso, tá? E eu te dar o quê? O isolamento necessário para isso. Tem coragem? Encara o caminho primitivo. Tem coragem de andar quilômetros, horas, sozinho, no meio de trilhas, florestas e matas, ou plantações, ou o que for? Passar por vilarejos, vai passar por vários vilarejos que você vai passar e não vai encontrar uma viva alma. Você vai passar direto. E você quer o quê? Você tem coragem disso? Você tem a coragem? Pô, faça isso. Faça isso. Muito bem. Entrou agora o Manuel Fragoso, um especialista no caminho primitivo. Especialista, fez recentemente o caminho primitivo, né, Manuel? Então chegou aqui. Eu tô falando, olha só, eu tô na oitava etapa proposta pelo Buen Caminho, e de Fonsagrada a Cádavo, né? Aí depois de Cádavo, ele propunha ir direto até Lugo. Eu resolvi, assim como eu não tenho preparo físico de você, eu resolvi fazer uma parada no meio, tá?
de Ocada, Vila de Cais, andar 14 quilômetros. Só que o problema é o seguinte, Vila de Cais, atenção, só tem um site para ficar, um lugar para ficar com 25 camas. E o preço é 20 euros. E sabe quanto é que a população de lá? Ah, isso aí, ó. O Manel tá falando que adorou o caminho. E aí, ó, sabe qual a população de Vila de Cais? 64. 64 pessoas, bicho. E o nível de dificuldade desse trecho é número 3, segundo o Gronze, tá? E aí, depois de Vila de Cais, vou para Lugo, né? Vou para Lugo. Olha só, são 15,87. Oi, Teca, tudo bem? São 15,87, quase 16 quilômetros. Temos 19 lugares para ficar, 19 sites, segundo o aplicativo Bueno Caminho. Alguns deles estão fechados nesse momento, tá? Pelo somatório que eu fiz, tem aí 190 camas. E o preço mínimo que a gente achou no aplicativo é 9 euros e o máximo é 30 euros. E aí Lugo já é uma cidade relativamente grande, tem 97 mil pessoas. 97 mil pessoas, tá? E tem muralhas romanas de Lugo, a Catedral de Santa Maria de Lugo, a Praça Maior, tem muita coisa para você ver. Como tem muita coisa para você ver, é interessante você fazer esses 16 quilômetros. Olha só que bonito. Você vai sair cedo e você vai chegar cedo e vai não tão cansado e vai ter oportunidade de aproveitar uma cidade maravilhosa dessa e conhecer uma cidade maravilhosa dessa, tá? Porque você tem que se conectar com o passado e você tem que se conectar com a história do Caminho de Santiago. E você tem que conhecer a história do Caminho de Santiago, tá? Então, o que a gente está falando aqui é de um planejamento básico. Agora, uma vez feito o planejamento, uma vez fechado o planejamento, qual a próxima etapa? Ah, não, vou pesquisar sobre Lugo. Vou pesquisar sobre Vila de Cais, vou pesquisar sobre Ferreira, vou pesquisar sobre esses lugares, essas cidades, o que tem para se ver, como é que funciona, como é que é a cidade, se tem lugar para me alimentar. E lembrando sempre, o caminho primitivo, ele tem algumas situações que requer algum cuidado em relação aos locais que você vai ficar. Tem muitos locais que não tem lugar de alimentação, né? Ou seja, não tem restaurante, não tem alguma coisa, então você vai ter que levar na tua mochila algo para comer à noite, né? Apesar da maioria dos albergues ter lugar para você preparar comida, mas você tem que levar alguma coisa para preparar, tem que levar alguma coisa para comer, tá? Então esse é o cuidado que tem que se ter. Beleza? Então chegamos a Lugo, pernoitamos em Lugo, nessa cidade maravilhosa, e no dia seguinte nós vamos sair de Lugo a Ferreira, tá? São 26 quilômetros. Ferreira tem 5 sites, segundo como eu sempre falo, o Bueno Caminho. Hoje tem 5 sites, 98 camas e tem uma população de 339 pessoas, segundo o Wikipedia. Ok? Muito bem? E estamos aí, ó, já chegamos na 11ª etapa. Manel, bota aí para mim quantos dias você fez o caminho primitivo. Por favor. E aí, chegamos na nossa 11ª etapa. Fizemos aí, dormimos em Ferreira e vamos para a segunda etapa. 12ª etapa, desculpa. 12ª etapa. Ferreira Melide. Tá certo? 20 quilômetros. Temos aí Melide, a cidade que já é caminho francês. Quando você chega em Melide, você junta a conexão do caminho primitivo com o caminho francês. A partir daí, você passa a ser caminho francês. Você passa a fazer a rota com os peregrinos que estão vindo de Saint-Jean, que estão vindo de Roncesvalles, que estão vindo de Pamplona, que estão vindo de Burgos, que estão vindo de Astorga, que estão vindo do Cebreiro, que estão vindo de Ponferrada, que fizeram caminho francês. Então você vem fazendo, você vai encontrar com essa galera toda desses peregrinos que já vem caminhando há 30 dias, há 25 dias, há 20 dias, tá? Então você vai encontrar em Melide com essa galera. E Melide é uma cidade que é bem servida de locais. Eu nem botei o número de camas, mas olha só para vocês terem uma ideia, no aplicativo Bueno Caminho você tem 21 opções de estadia, tá? Ou seja, entre albergues, entre albergue municipal, entre albergues particulares, entre hotel, você tem 21 opções, ou seja, tem para todos os gostos. Manuel botou aqui que ele fez em 11 dias. Olha só, no planejamento do caminho do Gronze e do Bueno Caminho, pessoal, a sugestão são 13 dias, mas o Manuel conseguiu fazer em 11. Então, olha só que beleza, fez em 11 dias, fez um caminho maravilhoso,
conseguiu fazer em 11 dias. Agora, lembre-se, mas ele tem condições físicas, preparo físico para fazer isso. E às vezes a gente não tem, o peregrino não tem. Então o peregrino tem que entender o seu físico. O Manuel sei com isso, ele fez uma preparação, ele tem um preparo físico para fazer isso, então ele se sente confortável, esse é o caminho que ele fez. Então, com total tranquilidade. Então, você tem que se avaliar, você tem que se analisar e verificar, ou seja, quais são as condições físicas de você fazer o caminho e quanto que você tem que fazer. Manuel, a gente propôs fazer em 15, o Bueno Caminho propõe fazer em 13, e eu, na minha falta de preparo físico no momento, com medo, eu prefiro fazer em 15. Então a gente quebrou umas etapas de 30 aí, a gente deu uma quebrada, a gente deu uma modificada na proposta do Bom Caminho. Mas independente, se você faz 10, 11, 15 ou 20, independente do tempo que você leve, o importante é o seguinte, é você planejar, é você chegar, ter um roteiro básico, né, que os aplicativos dão, e você mexer e você personalizar o caminho de acordo com as tuas necessidades, de acordo com a tua vontade e de acordo com o que você quer, com a tua disponibilidade, óbvio, e de acordo com o que você quer passar. Então você vai personalizar o teu caminho, né? O caminho de cada peregrino é diferente do outro. Cada um faz o seu caminho, cada um personaliza o seu caminho da forma que você considera que seja melhor para você. Tá joia? Muito bem, chegamos a Melide. Cadê? Melide, de Ferreira a Melide, né? Falei 20 quilômetros, 21 locais. Tá, local em Melide. Qual a coisa famosa de Melide que eu tive oportunidade? Porque eu cheguei em Melide pelo caminho francês, tá? Qual a coisa famosa que nós temos em Melide? Temos o polvo. Uma polperia, aquelas restaurantes que vendem polvos, que preparam polvos, uma atrás da outra na rua principal, e pulperias extremamente famosas para você comer o famoso polvo, né, da Galícia, o polvo galego, e você vai comer esse polvo, vai experimentar para quem gosta de polvo, obviamente. Eu não podia deixar de experimentar o polvo, né? Os meus irmãos até chegaram e falaram, eu tirei foto para mandar para meus irmãos, olha só, estou comendo polvo. E assim, não gostei, prefiro não comer polvo, continuei não gostando de polvo, saboroso demais, porém não rolou, não deu match com polvo, tá? Então, cara, eu não comi polvo, não, eu experimentei o polvo, tinha que experimentar, obrigação, agora não deu. Comi um bife com fritas na pulperia, comi um bife com fritas na pulperia e fiquei satisfeito, beleza? Então, cidade super agradável, vários albergues interessantes, um albergue que eu fiquei muito legal, muito bacana. Então, beleza. Melide. E aí, é outro detalhe. Aí tem gente no Bueno Caminho, deixa eu falar um negócio para vocês. No aplicativo Bueno Caminho, ele propõe Melide até o Pedroso, tá? 33 quilômetros, e depois o Pedroso até Santiago, 19 quilômetros. E aí é uma opinião, pode ser feito, tranquilo, porque aí já é mais tranquilo, você já está no caminho francês, né? O de Melide ao Pedroso não tem tanta dificuldade, dá para fazer o 33 quilômetros, e o Pedroso a Santiago dá para fazer os 20 quilômetros com tranquilidade, tá? Só que, deixa eu falar, eu fiz diferente no meu caminho francês. E assim, eu faria de novo. Eu faria de novo, tá? Então, o que eu fiz no meu caminho francês? Então, eu peguei a meu caminho francês de 2022, que é esses 3 últimos dias, de Melide em diante, e botei aqui nesse planejamento, tá? O que eu fiz? De Melide a Cali, 21 quilômetros, 21, quase 22 quilômetros, tá? Lá em Cali tem 3 lugares para ficar, 30 quartos, de 15 a 75 euros, tá? Aí fiz de Cali a Lavacola, 20 km, ponto 33 no 14º dia. 14º dia fiz de Cali a Lavacola, 20 km, tá? Lá tem 9 lugares para ficar, 113 camas, de 14 euros a 79 euros. Assim, vou falar para vocês, gente, em Lavacola, o albergue de Lavacola, para mim foi maravilhoso, foi um dos momentos mais, assim, bacanas que lá do caminho. Eu cheguei super cedo no albergue, fui um dos primeiros a chegar no albergue, fui um dos primeiros a tomar banho no banheiro, talvez eu tenha sido o primeiro, tá? Tô falando que fui um dos dois porque eu não vi ninguém, mas
eu acho que eu fui o primeiro a tomar banho no banheiro. Lavei minha roupa, não tinha máquina, eu lavei minha roupa no tanque. Tava um sol de rachar, Atrás do albergue, o albergue é uma grande casa, assim, um prédio, uma casa assim, e atrás tinha um pátio gramado com os varais, né? Do local para lavar roupa, e tinha um lugar para você com a máquina de bebida e tudo mais. E aí eu lavei minha roupa, pendurei minha roupa na corda, um sol de rachar. Comprei uma bela de uma cerveja na máquina, né? Uma Estrela Galícia, né? Botei meu chinelo, quer dizer, isso depois de tomar banho, óbvio, né? Botei meu chinelo, fui lá para fora, fiquei sentado numa cadeirinha de plástico lá, tomando um sol e tomando uma cerveja e olhando para aquela roupa secar e assim, e olhando para os meus 33 dias de caminho passados, os 30, fazendo uma reflexão sobre os meus 33 dias passados, porque eu estava no último dia. De Lavacola, a próxima parada no dia seguinte é Santiago. Então, fiquei fazendo essa reflexão dos meus 33 dias e, além disso, houve um francês com a mãe estavam fazendo o caminho, ele e a mãe estavam fazendo o caminho, e eles convidaram todos os peregrinos que estavam no albergue para fazer vamos dizer, uma dinâmica, ou seja, sentamos em círculo e ele perguntou, né, pediu para que todo mundo se apresentasse, dissesse de onde que veio e falasse quais eram os momentos, por que estava fazendo o caminho e quais eram os momentos, um momento de emoção que passou no caminho, né? E quando ele fez essa pergunta, eu voltei novamente fiz uma revisita aos meus 33 dias de caminhada, e assim, foi difícil de achar um momento, porque foram vários, né? Ou achar um que eu pudesse elencar como o de maior emoção, né? Então, naquele próprio momento ali, aquela própria dinâmica, aquele próprio bate-papo ali, aquela própria apresentação, ali já estava sendo um momento de emoção, porque eu estou falando com vocês aqui, estou voltando no tempo e estou, sabe, eu estou voltando no tempo e estou sentindo como se eu estivesse lá, tá? Então, aquele momento passou a ser também um dos momentos emocionantes do Caminho de Santiago, emblemáticos do meu Caminho de Santiago, tá? Então, falei com o pessoal, falei o meu nome, de onde vinha, eu contei o que me fez levar, me trouxe ao caminho. O engraçado é que naquele momento eu virei para um americano que estava do meu lado, eu já contei isso numa outra live que eu não me lembro qual foi. Tinha um americano do meu lado, conversei com ele, um senhor já, e eu perguntei para ele, e aí, volta pro caminho? E aí, vai fazer outro caminho? Tá pensando em fazer outro caminho? Ele, não, para mim basta. Não, para mim basta. Para mim é só esse. E hoje, fazendo uma reflexão, e quando eu lembro dessa pergunta, quando eu fiz essa pergunta para ele, quando ele me deu essa resposta que não faria outro caminho, naquele momento, na minha mente, eu falei assim, como é que pode ele não fazer caminho? É claro que eu não falei isso, é óbvio que eu não falei que é isso, cada um tem os seus objetivos de vida e tudo mais, cada um tem o seu cada um. Mas, cara, quando ele falou isso, eu pensei assim, pô, mas por que só um? Naquele momento, e eu quando comecei o caminho, eu falei, esse é o único caminho da minha vida, é o caminho que eu vou fazer, vou realizar meu sonho e acabou. E na realidade estou aqui conversando com vocês sobre o caminho de Santiago, já planejando fazer o primitivo, o português central e qualquer outro caminho que se coloque na frente, né? Então, naquele momento, faltando um dia para chegar em Santiago, eu já tinha chegado à conclusão de que o caminho foi tão mágico, a experiência foi tão bonita, a experiência foi tão importante, o caminho tão mágico, que eu já estava naturalmente planejando ou desejando retornar a Santiago o mais breve possível, e esse é o meu desejo até hoje, de retornar o mais breve possível. Outro dia eu falei numa live que meu prazo de validade está terminando, né? Ou seja, o prazo de validade sem Caminho de Santiago está terminando, está na hora de voltar, né? Tá batendo lá. O despertador já está começando a tocar, tá prestes a tocar para voltar ao caminho, tá? E outra coisa, só uma lembrança, eu de Melide a Santiago, eu fiz Melide a Cali, Cali Lavacola, Lavacola Santiago, fiz em 3 dias, né? Esses 3 dias dão praticamente 60 km. Se for dar 30 km por dia, você sabe, você anda em 2 dias, não precisa fazer 3. Mas também tem um fator emocional, que eu sempre falo. Eu tirei o pé nos últimos dias.
né? Tirei o pé nos últimos dias que eu não queria que acabasse. Até que minha passagem aérea estava mais para frente, então eu tinha tempo, tinha algum tempo sobrando, então eu não queria que o caminho acabasse. Eu queria continuar aproveitando o máximo que o caminho poderia me dar, né? Então é natural que às vezes quando a gente começa lá no começo do caminho, por exemplo, o caminho começou em Oviedo, o teu desejo qual é? O teu objetivo qual é? Chegar a Santiago, tá certo? Mas você não, vamos dizer, talvez o pulo do gato você não tem que pensar em Santiago, você tem que pensar na tua etapa, você chegar na cidade que você se planejou chegar. Chegou, é uma etapa cumprida, vira a página e vamos para outra. E assim sucessivamente, tá? Até chegar a Santiago. Só que quanto mais perto você chega de Santiago, as etapas vão diminuindo, você vai vendo, vai observando que o teu caminho vai acabando. E aí você não quer que o caminho acabe. Você quer permanecer sentindo aquela emoção toda que você está sentindo, aquela segurança toda que você sente no caminho de Santiago, aquele amor todo transmitido por peregrinos do mundo inteiro que você não conhece, aquele companheirismo, aquele amor, aquele sentimento de ajuda e de colaboração que todo peregrino tem e os hospitaleiros dos albergues têm, sejam eles albergues municipais, paroquiais ou particulares, né? Então você sai de um mundo difícil como o nosso, você sai de um mundo extremamente complexo como o nosso, de violência, né, de falta de divisões, um mundo que as pessoas não estão mais se encontrando, as pessoas estão se separando, estão divergindo, para você ir para um caminho de Santiago e encontrar a humanidade, encontrar que o ser humano ainda existe e que o ser humano ainda é bonito de se conviver, né? de interagir, de conversar, independentemente das barreiras da linguagem, todos têm a boa vontade de se comunicar, todos têm a boa vontade de se conhecer, todos têm a boa vontade de se ajudar. Esse é o espírito peregrino. Então, você vive num local, você, apesar de todas as suas provações suas, físicas, né? Você tem que se preocupar física, sua preocupação de alimentação, de dormida, de pernoite, né? De alimentação, de hidratação, suas preocupações das suas dores físicas, dos seus problemas, né? das suas emoções, dos seus sentimentos, das suas angústias, dos seus medos, você vai tratar todos eles aí no caminho, você vai passar por todos eles no caminho. Independentemente disso, é tão bonito tudo isso que você quer retornar ao caminho, que você quer voltar ao caminho e não quer que ele acabe. Primeiro você não quer que ele acabe, e depois que acaba, você já sai de Santiago pensando assim, quando vou voltar? Quando que eu vou voltar a ver essa cidade mágica? Quando eu vou reencontrar com Santiago? Quando eu vou reencontrar com Santiago? É isso que você para se perguntar e é isso que você quer buscar na sua vida. Porque Santiago ensina muito. Santiago nos ensina muito, nos ensinou muito durante a sua vida e durante a sua vida como apóstolo, nos ensinou muito na sua vida como pregador, como divulgador da palavra de Cristo, né, de Jesus, e após a sua morte também nos ensina muito, e todo dia, né, e tá nos ensinando. Então, assim, é um caminho de aprendizado, é um aprendizado maravilhoso que você não quer que acabe. Então, vamos lá. Chegamos em Lavacola. Lavacola, já é próximo do aeroporto internacional de Santiago, né? Aliás, o aeroporto é em Lavacola, né? E aí você passa, quando você sai andando de Lavacola, você passa pela cabeceira da pista do aeroporto. Né? O aeroporto é mais elevado assim, tu vê a asa do avião assim, né? Então, você passa por Lavacola, e você chega a Santiago com um trecho de 10 quilômetros apenas. 10 quilômetros, amigo, você sai o quê? Sai com tranquilidade, 8 horas da manhã do albergue. Se você caminhar 4 quilômetros, você vai levar 2 horas e meia. Você vai levar 2 horas e meia para chegar a Santiago. Então, se você sair 8 horas, você vai chegar em Santiago 10 e meia da manhã, 11 horas no máximo, com tranquilidade para assistir à missa do meio-dia, a missa do peregrino, tá? Então você vai chegar com tranquilidade para passar no albergue, talvez deixar sua mochila lá, passar na catedral, óbvio, né? Chegou, passou na catedral, tal, sentiu a emoção, chorou,
não sabe o que faz, não sabe se liga para a família, não sabe se chora, não sabe se pula, não sabe o que você faz da vida quando chega, e aí depois da emoção toda, de repente larga a mochila no albergue e vai assistir a missa do meio-dia e vai se encontrar efetivamente e finalmente com Santiago, e hoje você vai poder dar um abraço nele, coisa que eu não pude fazer por causa da pandemia, né, que nós ainda estamos pós-pandemia, tá certo? Tá? Então, sejam bem-vindos, e aí você concluiu o seu caminho primitivo. Tá? Vai no escritório de peregrinos com a sua credencial de peregrinos devidamente carimbada uma vez por dia, nos últimos 100 quilômetros, carimbar 2 vezes, nos últimos 100 quilômetros por dia, e você chega a Santiago, vai lá encontrar com ele, curta Santiago com os dias que eu te falei, dias restantes que lhe sobraram no seu planejamento, ok? Então é isso, parabéns, você fez o caminho primitivo. Você caminhou junto comigo nessa uma hora nós fizemos aí 313 quilômetros em 15 dias, com tranquilidade, caminhamos pelo caminho primitivo. Agradeço a oportunidade que vocês me deram de, primeiro, planejar, uma coisa que eu já devia ter feito há bastante tempo. Já comecei o planejamento do caminho primitivo, está aqui já é um ponto de partida. Pela oportunidade que vocês me deram, ou seja, trocar ideia com vocês me deu essa oportunidade de fazer. Segundo, me deu vontade de imaginar e visualizar o caminho primitivo por todas as fotos que eu já vi, por todos os vídeos que eu já vi e pelo brilho nos olhos de todos os peregrinos que já o fizeram, que já comentaram, inclusive o Manuel está aqui, já fez e já comentou, já trocou ideia sobre o caminho primitivo. Então, assim, o caminho está no brilho dos olhos de todo peregrino que já fez. Então, converse com o peregrino, troque ideia, busque informação, que você vai ter, tenho certeza que você vai ter sucesso na realização do teu caminho, seja qual for. Hoje nós fizemos o primitivo, tá? Nos aguarde que nós faremos outros, tá joia? Tá bom, gente? Muito obrigado pela presença, agradeço a presença de todos aqui na Sociedade do Caminho, com muito amor, muito carinho que a gente faz esse trabalho, não é fácil não, a gente demanda um tempo para fazer isso, mas assim, com muito amor e como eu digo, obrigado pela oportunidade. Sempre quando a gente fala do caminho, a gente retorna ao caminho de Santiago. Então, em mente, em espírito, a gente retorna ao caminho de Santiago, né? Então, agradeço demais a oportunidade. Beleza? Então, vamos fechar a nossa live. São 9h06, uma excelente live hoje, uma live diferente, uma live de planejamento, uma live de programação. Eu agradeço a todos o carinho, agradeço a todos a oportunidade. E vamos na próxima semana, até a próxima quarta-feira, onde nós teremos mais uma live aqui na Sociedade do Caminho. Sou José Godinho, agradeço muito a presença de todos, tá joia? Um abraço e até a próxima quarta.